Até onde será que podemos ter correções no mercado cripto? O que aconteceu com o Bitcoin? Até onde ele pode cair de uma forma saudável? É exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Porque quando nós olhamos aqui para o preço atual do Bitcoin, está ali nos seus 63 mil dólares e tem muitos investidores que estão extremamente receosos com o Bitcoin nesses patamares, já pensando que eles vão cair ali para 50, 40, quiçá 30 mil dólares. Mas tem que pensar que semanas atrás, quando nós rompemos ali os 60 mil dólares, todo mundo estava eufórico, né? Afinal de contas, foi um marco super importante. Então, quero trazer aqui para vocês uma análise tanto na ótica técnica, pensando em preço, como também na parte on-chain, pensando em dados que nós temos do mercado, o porquê que para mim a gente ainda tem um espaço para que de fato o mercado caia, mas não é um sinal, não é um cenário de que, nossa, a tendência que nós tínhamos de alta, ela foi perdida e a partir de agora o mercado ele vai cair ainda muito forte. Difícil saber, tá? Mas ele tem um espaço sim para cair ainda de uma forma saudável, para ganhar impulso para mim, para ir para lugares mais altos, afinal de contas, quando nós pensamos, estamos perto do Halving, né? Quando nós olhamos aqui, ó, faltam 3 dias para o Halving. Aproximadamente no dia 19, nós teremos o halving do Bitcoin, que vai ali diminuir a quantidade de Bitcoins emitidos de cerca de 900 por dia para 450. Então isso aqui vai ser bem interessante, tem um efeito histórico muito grande, né? Porque se você diminui a quantidade de Bitcoins emitidos e cada vez mais pessoas estão olhando para Bitcoin, o preço ele sobe, tá? Então, dado esse contexto, quero mostrar para vocês aqui gráfico, tela, e é super importante dar um zoom out para vocês entenderem, tá? Aqui temos então o gráfico do Bitcoin. Como eu falei para vocês, olha só, quando a gente aproxima aqui, no dia 3 de março, nós rompemos os 62 mil dólares. E foi um momento de muita euforia do mercado, porque a gente estava perto da máxima histórica dos 69 e rompemos essa região. Então, no início de março, era um cenário de muito otimismo no mercado. E agora, a gente está ali no meio de abril e tem muito pessimismo nesse ponto. Aqui eu tenho alguns pontos importantes, tá? Que estão aqui em amarelo, que são regiões de suporte, tá? Regiões que são importantes. Aqui a gente tem o topo anterior que nós tivemos aqui em 73 mil dólares agora, que é uma resistência, ou seja, uma região que o mercado tentou violar ali algumas vezes, mas não conseguiu, tá? E aqui agora nós temos regiões de suporte, tá? A gente tem um suporte um pouco mais fraco agora nessa região aqui dos 62 mil dólares, tá? A gente pode até criar aqui eventualmente uma linha só para vocês entenderem melhor, que isso sinaliza um suporte, tá? Deixa eu fazer uma igual essa daqui, deixa eu duplicar e eu trago ela aqui para baixo. Ó, nós temos aqui ó, nos 61, 62 mil dólares, claramente essa região, né? Que ela não foi aqui para baixo em março, ela bateu aqui no dia 20 de março, voltou a subir, e ela está aqui de novo nessa região, então ela não rompeu aqui. Temos uma outra região importante, mais aqui para baixo, ó, nos 46 mil dólares, tá? Que foi uma região que no passado foi ali uma resistência, né? No dia 10 de janeiro, quando teve a aprovação dos ETFs, ele bateu nessa região, o mercado deu uma corrigida e voltou a subir. Aqui eu tenho nesse gráfico, né, além dessas linhas amarelas que são suportes e resistências, eu tenho aqui algumas médias móveis, tá? Aqui essa roxa é uma média móvel de 100 dias, então leva em conta o preço do Bitcoin para 100 dias. Temos aqui média de 200 períodos laranja e amarelo, tá? Uma exponencial, outra aritmética. E aqui em azul nós temos uma média de 50 períodos, tá? Essa média de 50 períodos ela é mais de curto prazo. Então, quando o mercado ele engata forte, geralmente ele fica acima da média de 50. Só que quando ele corrige, ele pode eventualmente cair para baixo da média de 50, que foi o que aconteceu aqui em janeiro, né? Teve a aprovação dos ETFs, o mercado chegou a cair para baixo dessa média aqui, só que segurou na média de 100 dias e continuou a sua tendência, né? É legal usar médias que você consegue ver claramente, né? Quando elas estão apontando para baixo, você tem uma tendência mais clara de queda, quando estão apontadas para cima, você tem uma tendência mais clara de alta, tá? Então, todas as médias seguem apontadas para cima, então nós seguimos claramente uma tendência de alta nesse tempo gráfico aqui. Tem muitas pessoas que vão olhar ali, às vezes, para gráfico de 1 hora, para 4 horas, mas pensando numa tendência para um prazo maior, é legal olhar um gráfico diário, um gráfico semanal, e aí dá para ver que nós temos espaço para correção, né? Se vier aqui para essa casa da média de 100 períodos, a gente está falando de cair algo próximo de 10% do Bitcoin, para chegar nos 56 mil dólares. Se ele vier para a média de 200 aqui, que são as médias mais fortes, e que geralmente quando ela é rompida, olha só,
A gente superou a média de 200 períodos em outubro do ano passado. E desde que rompeu essa região, não voltou mais, né? Então saiu ali dos 28 mil dólares e olha o quanto que o mercado andou, tá? Saiu dos 28, vindo aqui para 73. Então isso aqui tende a ser uma região muito importante, de muita defesa, né? Caso venha para cá, tá? E se cair para cá, a gente está falando de uma queda aí de aproximadamente 20%, 25%, tá? Então, tem espaço eventualmente para o mercado cair? Sim, né? Mas não vejo por que ter tanto pessimismo como eu vejo inúmeras pessoas aí com pessimismo por conta do que está rolando macro, por conta de conflito no Irã e afins, sabendo que a gente teve conflito recente lá entre Rússia e Ucrânia, houve um impacto ali pequeno nos primeiros dias de mercado, mas depois passou. Mas o Irã produz muito petróleo? Pois bem, Rússia também, e quantas sanções foram feitas e o mundo não acabou, as coisas elas se equalizam, hoje os Estados Unidos produz muito mais petróleo do que antes, então eu não tenho tanto receio assim no que diz respeito a esse conflito como muitas pessoas estão, porque a gente está num mundo com mais conflitos há um tempo e ainda assim a gente superou tudo isso e não inibiu que Bitcoin andasse. Ano passado, inclusive, a gente teve banco americano quebrando, né? Lá em março do ano passado, e quando teve ali aquela quebra de bancos americanos, né? A gente teve ali um primeiro momento que o Bitcoin deu uma certa corrigida para os 20 mil dólares, mas depois ele andou ali para casa dos 30, né? Então, eu particularmente, dado esse cenário, esse contexto, acho que a gente tem espaço para mais correções, mas assim, nem perdeu esse suporte primário aqui dos 61 mil dólares, né? Ele chegou a tocar, mas não perdeu. Tem mais suportes aqui no 56, tem aqui nos 50, tem aqui nos 46. Enfim, tem espaço para cair, mas a gente está ainda numa tendência de alta, né? Talvez o máximo que pode acontecer é vir para cá, né? Nesse curto prazo, a não ser que coisas que nós não estamos mapeando aconteçam. Mas assim, tendência clara de alta, tá? Não tenho o que falar, beleza? Aqui eu quero ir mais para uma parte on-chain, tá? A gente falou de preço, vamos olhar aqui um pouco de dados que nós temos da blockchain, tá? Aqui nós temos o Short Term Holder Realized Price. O Realized Price diz respeito à a movimentação média das criptomoedas que estão com Short Term Holders. Short Term Holders são aqueles investidores que têm Bitcoin na carteira há menos de 155 dias, né? Que é o prazo para ser ali um Short Term Holder. Depois de 155 dias, aproximadamente 6 meses, você já é considerado um Long Term Holder. Está pensando para um prazo maior, não é só especulação de curto prazo. E aqui nós temos então, olha só, em preto, preço do Bitcoin, e em laranja, o Realized Price do Short Term Holder, tá? Então, olha aqui, ó, quando a gente teve ali aquela correção em janeiro, ele não violou o Short Term Holder Realized Price, que estava nos 38 mil dólares. A gente chegou a corrigir ali perto dos 40. E aí o mercado subiu. Agora nós temos aqui o Realized Price nos 58. Então, o mercado tem espaço para corrigir? Evidente que sim. Só que, poxa, 58 é uma região de preço médio e todo mundo comprou Bitcoin nos últimos 6 meses. O que tende a acontecer? Chegando perto desses níveis, se chegar, tende a ter mais compra dessas pessoas para defenderem ali a sua posição, porque chegou no preço médio. Idealmente, ele não vai ficar abaixo ali do Short Term Holder, tá? Abaixo dessa linha laranja. Quando nós temos um bear market, como nós tivemos ali no passado, claramente o preço do Bitcoin vai ficar abaixo do Short Term Holder Realized Price, né? Que foi o que aconteceu ali de 2021, mercado caindo e olha o que aconteceu aqui. Só agora a gente está acima desse nível. Então, enquanto a gente está acima desse nível, para mim, não vejo razões para ficar temeroso com o Bitcoin, né? Porque é natural ter correções e podemos ter um reteste aqui. Então, enquanto está acima dos 58.900, acima do Short Term Holder Realized Price, tá ok. Aqui nós temos o Long Term Holder, tá? Aqui é para quem pensa mais para um prazo maior, né? São aqueles investidores que mexeram aí no Bitcoin na sua carteira em 6 meses em diante, tá? E isso aqui está em 18 mil dólares, né? Eu não acredito a gente ter uma correção tão forte assim. Eles estão bem para trás, né? O Long Term Holder aí, porque são aqueles que compraram Bitcoin há 6 meses para trás, beleza? Aqui nós temos um dado importante que é o Bitcoin Balance, né? Ou seja, a quantidade de Bitcoin que tem dentro das corretoras. E aqui você tem o preço em amarelo e a quantidade de Bitcoins dentro das corretoras. E dá para ver claramente, ó, que no dia 7 de fevereiro, por exemplo, nós tínhamos 1.890.000 Bitcoins nas corretoras. Agora nós temos aqui, ó, 1.740.000 Bitcoins nas corretoras. Então, geralmente, quando as pessoas querem vender o seu Bitcoin, eles depositam nas corretoras para vender.
E não é o que está acontecendo agora no curto prazo. A gente está vendo os bitcoins saindo ainda das corretoras, ou seja, não está tendo venda massiva assim, principalmente investidor de varejo trazendo seus bitcoins para as corretoras, certo? Aqui temos também a questão do MRV Z-Score, é um indicador que para mim é interessante. Ele leva em conta aqui um desvio padrão do valor de mercado versus o Realized Value, né, que seria o valor médio de mercado. E aqui nós temos em preto, né, o preço do Bitcoin, e aqui nós temos esse Z-Score, né, que leva em conta o desvio padrão. Quanto mais perto do zero ele tiver, mais nós estamos num bom momento de compra do Bitcoin. Foi o que rolou aqui, por exemplo, em 2022, tá? 2023 ali que ele triscou. E geralmente quando a gente encontra um topo do mercado, um topo cíclico, ele vem aqui e passa essa região aqui de 7, tá? Tocando nessa região vermelha. Foi o que aconteceu aqui atrás, em 2012, foi o que aconteceu ali em 2014, foi o que aconteceu aqui ó, em 2017, né? Chegou aqui nessa região, marcou o topo do mercado, o mercado corrigiu. Foi o que rolou aqui ó, em 2021, marcou e o mercado caiu. E agora a gente está num cenário que, poxa, a gente rompeu a máxima histórica, mas ainda não estávamos no desvio padrão esticado a ponto de marcar um topo cíclico. Ou seja, pode ser uma correção normal para que, enfim, o mercado ganhe força, né? Assim como teve aqui uma correção, ó, olha só, em novembro de 2020 para depois o mercado andar, tá? Então, segundo esse indicador também estamos bem saudáveis. Aqui nós temos a questão dos ETFs, né? No dia 11 de janeiro nós tivemos a aprovação dos ETFs aí, de Bitcoin. E desde então, a gente está vendo ali um volume grande, né? Os ETFs já acumularam aqui, ó, 224 mil bitcoins, isso equivale a mais de 12 bilhões de dólares. Só que esse fluxo ele deu uma diminuída aqui nas últimas semanas, né? Até ali março, né? A primeira quinzena de março estava num ritmo muito forte de compra. Agora nós tivemos ali alguns resgates, algumas semanas mais positivas, mas nada muito grande, né? Nem para baixo, nem para cima. Só que, poxa, tem que pensar num risk-off aí do mundo, investidores mais temerosos e afins, e isso pode fazer com que eles não coloquem grana ali nos ETFs agora, mas também não estão tirando. Então tem muitas pessoas que estão atribuindo aqui os ETFs estarem aí com menos fôlego para subir, que agora o mercado vai cair e tudo mais. Não necessariamente, né? Se a gente não está tendo um fluxo grande de retirada dos ETFs, para mim tá ok, o saldo ainda segue bem positivo. Para fechar, nós temos aqui o Heaven em aproximadamente 3 dias, tá? Então, correções, galera, no mercado, elas são naturais. Enquanto para mim a gente estiver acima aqui dos 61 mil dólares, é super tranquilo, né? Evidentemente que pro Bitcoin, para as outras altcoins, o mercado ele tende a sangrar muito mais. E eu posso até fazer um vídeo para vocês aí relacionados a altcoins. Se querem saber aí minha visão atual sobre altcoins, comenta aqui, por favor, nesse vídeo, porque eu posso trazer esse conteúdo, porque tem até estratégias, né, para você utilizar ali altcoins como o próprio DeFi, que eu gosto de compartilhar aqui bastante com vocês. Então, para mim, ainda tá saudável, né, no que diz respeito aqui a Bitcoin, enquanto a gente estiver acima dos 60 mil dólares, aqui 61 mil dólares, mesmo se eventualmente cair aqui um pouco para os 59, 58, né, ainda é o Short Term Holder Realized Price, ainda está tranquilo, num pior cenário de correção, até vindo aqui para os 50 mil dólares, ainda estaria tranquilo, né? Não seria legal que o Bitcoin fizesse um fundo, né, caísse para baixo dos 40. Aí ficaria ruim. Mas por enquanto, né, ele segue numa tendência de alta. E como que a gente tem uma tendência de alta? Fundo cada vez mais alto e topo cada vez mais alto, né? Então o mercado ele está subindo, não sobe em linha reta. Os fundos são maiores, ou seja, ele não está violando níveis anteriores e os topos estão sendo maiores, tá? Ele não está rompendo o topo aqui dos 73, mas também não está perdendo fundo, que um fundo mais considerável seria aqui na casa dos 40, 43, tá? Lembrando que é sempre uma região, então para mim ainda está saudável, não vejo por que ter pânico, até porque, poxa, estou acumulando Bitcoin desde lá de trás, desde os 15, 20, 30 mil dólares, então vê-lo agora nesses níveis já tá 2, 3 vezes para frente e ainda tem Heaven, tem inúmeros outros acontecimentos, então para mim ainda tem muita coisa boa para acontecer no mercado e se o mundo tiver mais problemas, poxa, estão vendo aí o Bitcoin, estão vendo as criptos aí como um safe haven, né, como um lugar onde você pode ter ali sua própria custódia, que você não está relacionado a nenhum tipo de governo e, enfim, pode ser uma reserva de valor ali. Evidentemente tem conflitos, isso pode balançar o mercado no curto prazo, mas para mim, para longo prazo, nada mudou, tá? E quero saber de você, tá pessimista com o mercado ou, assim como eu, acredita
que correções são naturais e a gente vai seguir o fluxo aqui do Bitcoin subir, quem sabe alçar voos ali dos 100, 120 mil dólares. Deixe saber aqui embaixo nos comentários. E claro, se curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e tamo junto!